Queridos, muito boa noite. Nós queremos convidá-lo a fazer parte dessa adoração. Onde você estiver no seu lar, adore com a gente. Seja participativo. Reúna sua família, seus amigos, quem estiver aí com você em sua casa. E adore com a gente. Onde você estiver no seu trabalho, onde você estiver nesse instante, adore ao Senhor. Deus está presente aqui neste lugar. Deus será o único capaz de dissipar todas as trevas, a luz das nações. Nesse momento tão difícil, tão tenebroso, nós precisamos da luz do nosso Deus Altíssimo. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado no céu. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver
muito tempo o povo de Deus fugia do povo do Egito, do rei do Egito, e diante do mar, que parecia impossível, parecia que todos iam morrer, Deus abriu o mar. Deus, usando Moisés, abriu o mar e salvou aquele povo. Queridos, nós não estamos em um momento diferente. Deus, em meio às dificuldades, com certeza vai atuar, e o mar vai se abrir para que todos nós possamos passar sãos e salvos. Deus Santo, nós somos gratos ao Senhor pelo perdão dos pecados, pelo dom da vida,
Senhor, por cada respirar, por cada batida do nosso coração, nós sabemos que é a misericórdia do Senhor sobre nós, é a Tua graça derramada, nos permitindo, Senhor, estar vivos. Agradecemos por todo o cuidado que o Senhor tem tido com o Teu povo, pelas respostas às orações, por sabermos que, ao oferecermos louvor, o Senhor tem nos aceitado na Tua presença. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque estar na Tua presença é o melhor que temos, é tudo que nós temos. Nós Te pedimos que assim possa continuar, nós possamos desfrutar da Tua presença todos os dias, da paz que somente o Senhor pode nos dar. Continua conosco, Senhor, continua com o Teu povo, abençoa, livra do mal, e que, Senhor, ainda neste culto, o Senhor possa alimentar as nossas almas, nos dar o Teu sustento, a verdade da Tua palavra, e que possamos transbordar com a alegria do Teu Espírito Santo. Assim nós pedimos ao Senhor e oramos, agradecidos uma vez mais, porque Tu és Deus Santo e não há outro como o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, graça e paz. Bom, esse momento que a gente está vivendo é um momento de reflexão, de retrospectiva, onde nós avaliamos o que aconteceu de bom e de ruim. É um momento que a gente para, olha para trás, olha para tudo que está acontecendo e começa a tirar as nossas próprias conclusões. Nós já temos aí praticamente 100 dias ou um pouco mais de tudo isso que tem acontecido, vivido e vivenciado. E a gente começa a ver quais são os prós e os contras, o que tem acontecido em nossa vida, por que tem acontecido, como a gente deve lidar com isso, a maneira que a gente lida com isso, a forma como a gente lida. E, diante disso, nós perguntamos por que tantas provações e tentações? Por que tantas provações e tentações diante de tudo isso? Por que tudo isso? Porque a gente tem vivido de forma que muitas vezes é diferente da maneira que o Senhor Jesus gostaria que fosse. Porque nós temos vivido dessa maneira, dessa forma, que muitas vezes desagrada ao nosso próprio Deus. Paramos então diante dessa retrospectiva, diante de tudo isso, e colocamos em prova os nossos desejos. Quais são os nossos desejos de fato do nosso coração? Quais são os nossos desejos? Quais são as nossas vontades? O que de fato tem feito a diferença em nossas vidas? O que é? Então nós somos tentados pelos nossos desejos, pelas nossas fraquezas, pela nossa família, e até mesmo o nosso coração nos tenta, fazendo-nos enxergar quem verdadeiramente somos, fazendo-nos nos enxergar quem verdadeiramente somos, o que temos valorizado, diante de um mundo em completa ebulição. Quando valores são transformados, quando coisas ganham valores e pessoas perdem valores, quando aquilo que tinha um valor inexorável, hoje já não tem valor nenhum, nos perguntamos então, do que vale a pena? Por que somos tão tentados então? Nos perguntamos por que tantas dores, tantos sofrimentos, tantos sonhos não vividos. Parece então que esse momento veio para pôr um ponto. Se esse é um ponto de interrogação, não sei, você que sabe. Se é um ponto de continuação ou um ponto final, também você que sabe. São colocados pontos em nossas histórias para que possamos de alguma forma, de alguma maneira, entender, compreender, buscar algumas respostas que muitas vezes nós não a temos. E nos perguntamos então, por que tantas dores? Por que sofremos tanto? Por que sofremos de maneira tal que muitas vezes não somos nem capazes de descrever esse sofrimento? Não é um sofrimento apenas físico, é um sofrimento existencial, da angústia, mesmo diante de situações que não são tão problemáticas. Mesmo diante de tudo isso, nos perguntamos, por que tanto sofrimento? Por que tantos sonhos que não foram concretizados? Por que tantas dores têm vindo até nós? Por que tudo isso? Por que tudo isso, de fato, dessa maneira que nós estamos vivendo? Por que tantos desertos? Tem muita gente que tem dito que esse momento tem sido o momento mais improdutivo da sua vida. Não consegue produzir, não consegue viver, não consegue vivenciar, não consegue trazer à tona algumas coisas que se tem. Eu acho interessante quando se diz que os sonhos nos impedem de enlouquecer. Eu acho interessante que nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos sonhar, nós precisamos então começar a projetar, devemos começar então a viver e vivenciar aquilo que Deus tem para nós. O deserto é improdutivo, é fato, mas quando chove o deserto floresce numa velocidade sem igual. No primeiro raio de chuva, no primeiro momento da chuva, o deserto floresce, o deserto responde.
E muitas vezes o nosso deserto existencial, a nossa vida diante dessa existência, muitas vezes vazia. Por que tudo isso? Por que toda essa questão diante de nós? Porque o povo de Deus, então, não vive sem morte, sem a morte dos sonhos, dos planos, da família, do brilho nos olhos. Por que o povo de Deus não vive, então, sem essa ruptura, sem essa separação? Por que tudo isso? Por que tudo isso? São perguntas que muitas vezes assolam a nossa alma, transferem ao nosso ser uma dor inconcebível. Por que tantas provações? Agora eu não quero nem me concentrar na questão da tentação, porque nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, ou como o Tiago diz, pela nossa própria concupiscência, pelo nosso próprio coração. Eu quero me concentrar, então, por que tantas provações na vida? Por que tantas perguntas sem respostas? Por que tantas respostas não satisfazem? Por que tudo isso? Por quê? Paulo, então, escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, primeira carta aos Coríntios, se você quiser abrir, fique à vontade. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 13, Paulo diz o seguinte: Pois, irmãos, não quero que ignoreis, que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que o acompanhava, e essa rocha era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Nem pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos Cristo, como alguns deles tentaram, e foram destruídos pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Assim como aquele que pensa está em pé, cuidado para que não caia. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Pai, aplica a porção lida da Tua palavra em nossos corações. Derrama a Tua graça, Senhor Deus, porque nós somos carentes dela, precisamos dela. Ensina-nos, Senhor Deus, nesse tempo, nesse momento, e certamente aprenderemos. Ensina-nos, Senhor Deus, e iremos compreender. Ensina-nos através do Teu Santo Espírito. Nesse momento, então, que muitos entendem ser o deserto, o lugar estéril, o lugar sem vida, derrama sonhos nos seus corações. Nesse momento que passamos por todas essas provações, derrama, Senhor Deus, a Tua graça e Teu amor em nós, para que possamos perceber a beleza da Tua santidade, perceber a Tua misericórdia, perceber a Tua graça e perceber a Tua bondade em nossas vidas. Derrama, Senhor Deus, a Tua graça em cada homem, em cada mulher, aqueles que assistem nesse instante essa palavra, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. A carta aos Coríntios é uma carta interessante, porque Paulo escreve a uma igreja que ele mesmo denomina como uma igreja carnal. Uma igreja que tinha muitos dons, e é fato isso, Paulo então trata os dons ali de maneira mais enfática do que nas outras epístolas. Era uma igreja então que tinha um movimento, era uma igreja que tinha uma interação social interessante. É para ela também que Paulo escreve, normatiza como se deve passar, ou como se deve servir, ou participar da Santa Ceia do Senhor. É ela então que Paulo trata de alguns assuntos interessantes. Mas essa igreja, ela sempre foi uma igreja carnal, ela sempre foi uma igreja composta de pessoas que ainda não tinham uma visão madura sobre o reino de Deus, madura de quem é Deus, sabendo de fato de que precisam passar pela provação, sabendo que precisam passar por determinadas situações. Paulo chama a atenção dessa igreja e diz: irmãos, não quero que sejam ignorantes, ou que ignoreis que nossos pais, ele está falando aqui daqueles que saíram do Egito até a terra prometida, tiveram todos debaixo da nuvem, estiveram todos que passarem pelo mar. Aí ele diz que todos foram batizados, quer dizer, imergidos por Moisés na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo maná, todos comeram, então todos sobreviveram através da graça de Deus, do milagre de Deus.
Mas a igreja então questionava por que tantas provações, por que tudo isso? E alguém um dia afirmou que se não fossem as provações, o povo de Deus seria semelhante a filhos mimados. Conhece uma criança que nunca ouviu um não? Conhece uma criança que é mimadinha ao ponto de não ter qualquer um dos seus desejos frustrados? Conhece alguém que, de fato, tem tudo ao seu redor? Não aprendeu a lidar com as frustrações da vida, não aprendeu a lidar com as dificuldades da vida? Muitos desses mimados não sabem como viver, não têm maturidade suficiente, se transformam nos verdadeiros bad boys da vida, que quando tem então um dos seus desejos contrariado, não realizado, se autodestrói ou destrói quem está perto. Muitos dizem então que a provação que o próprio Deus permite que sua igreja passe, essa mesma provação vai trabalhando o caráter dos crentes, vai trabalhando a maturidade dos seus filhos, vai trabalhando então uma identidade nos seus filhos. Essa mesma provação que muitas vezes nós reclamamos, nós murmuramos, nós não entendemos, nós não compreendemos. Essa mesma provação tem um fator pedagógico. Alguém uma vez disse que se não fossem então essas provações, a igreja estaria cheia de gente hipócrita, cheia de gente então que deseja tão somente a sua satisfação imediata. Essa provação muitas vezes vem tão somente para refinar, tão somente para separar o trigo do joio. Paulo vai trabalhar sobre isso, dizendo é bom que essas coisas aconteçam, lá no capítulo 11, para que possamos saber quem é quem, para que possamos conhecer de fato quem tem servido ao Senhor. Essas provações vêm para que possamos então demonstrar o nosso amor por Deus. É a oportunidade de mostrarmos o quanto amamos ao Senhor, o quanto estamos firmados na rocha que é Jesus, o quanto de fato nós temos de amor em nosso coração. A grande vantagem é que Deus sempre, em seu tempo e em seu modo, tem misericórdia de nós. Quando alguém vem falar comigo sobre a questão dessa pandemia, de tudo isso que está acontecendo, de todas essas diferentes vertentes para o mesmo assunto, enquanto um enxerga que é o castigo de Deus, é a mão de Deus pesando, outros entendem que é a oportunidade que a humanidade tem para repensar, para trabalhar os seus conceitos, não importa como você imagina. Eu sempre tenho dito, vai passar, vai passar, vai passar. Tudo isso passa, tudo isso muda, tudo isso então vai ser transformado, quer querendo ou não, para a glória de Deus. Toda essa provação que a gente tem vivido vai passar. Dizem que um grande general pediu a um sábio que fosse até o mercado e pedisse ali então para que o escritor colocasse num pedaço de papel uma frase que pudesse lembrá-lo sempre em meio às grandes vitórias e sempre em meio às grandes derrotas. O sábio, então, foi até o mercado pensando que frase colocaria. E só poderia ser uma frase que ele pudesse ler, que ele pudesse lembrar, que ele pudesse, então, ser confrontado com aquela frase, tanto em meio de grandes derrotas ou de grandes vitórias. O sábio chegou para aquele artista e mandou escrever algo bem sucinto. E o artista escreveu num quadro, e ele trouxe o quadro, entregou ao grande general e estava escrito, vai passar. E o general então perguntou, mas que frase é essa? Em que isso me ajuda? Ele disse, olha, quando você estiver eufórico por causa das grandes vitórias, lembre-se que vai passar. Quando você estiver triste por causa de grandes derrotas, por causa de grandes frustrações, lembre-se, vai passar. Jesus Cristo diz que tudo é passageiro na vida, tudo passa, não passa a sua palavra, mas os demais tudo passa. O que nós precisamos entender e aprender é viver diante de Deus, caminhar até onde Deus nos chama a caminhar, viver de maneira que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas. Jesus sabia disso, ele sabia que as provações seriam inevitáveis. Lá em João 17,15, Jesus disse, eu não os peço que tire do mundo, mas que os livres do mal. A misericórdia de Deus sempre é expressa a todo tempo e todo instante. A misericórdia de Deus está sempre sobre as nossas vidas. Jesus orou por você e por mim. Nesse sentido, a oração era preventiva, mas ela também pode ser curativa. A oração no sentido de prevenir o mal, mas também de curar as dores que o mal gera em nós. E a pergunta continua, por que a gente passa por tantas provações? Primeiro, as provações revelam as providências da graça de Deus em nossas vidas. Olha o versículo 1 ao 4. Pois, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés,
na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Paulo está descrevendo aqui que a provisão da graça de Deus em todo o tempo. No deserto não tem restaurante. No deserto não tem um posto Ipiranga onde você pode encontrar todas as coisas. No deserto, no momento da provação, quando tudo nos é escasso, quando tudo nos falta, é que a gente consegue perceber a graça de Deus sobre nós. A gente consegue perceber como Deus tem nos agraciado, nos abençoado, nos tratado de maneira tão afável. É quando nós conseguimos perceber que Deus providencia a nossa comida, a nossa água, providencia tudo aquilo que nós precisamos. Quantas vezes Deus já usou você para abençoar um irmão? Quantas vezes Deus já usou você para trazer você para perto através da bênção na vida de um irmão que estava passando por provação? Talvez seja você hoje que precisa ser alcançado por essa graça. Talvez você hoje está precisando ser alcançado pela graça de Deus através da vida de um irmão. É o maná que flui, que vem na hora certa para saciar a fome no deserto. Somente a providência divina. Para saciar tudo aquilo que nós necessitamos, somente a providência divina. E em meio a momentos como esse, momentos em que muitas vezes nada faz sentido, momentos em que tudo nos é tirado, que a gente pode perceber a graça e a misericórdia de Deus. São momentos como esse que muitas vezes a resposta humana se limita a tão somente uma palavra, um alimento, mas a palavra de Deus, a resposta de Deus alimenta o nosso ser, tranquiliza a nossa alma, faz-nos de fato pessoas melhores. E por mais difícil que sejam, as tentações também vêm de Deus. Pelo menos Deus permite que assim aconteça. Deus permite que isso aconteça. Nós somos tentados pelos nossos corações, mas Deus permite para que possamos então compreender quem somos. As provações vêm de Deus, para que possamos compreender quem somos, em quem temos crido. E precisamos rever tudo isso no deserto, nesse lugar árido que então o povo de Deus passa por 40 anos. É nesse lugar que eles têm as maiores experiências com a graça de Deus. Com Deus suprindo a necessidade, com Deus abençoando, com Deus livrando, o Deus guiando, o Deus protegendo. A nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. A rocha que minava a água, o maná que caía. As perdizes que se amontoavam. E como nós precisamos continuar enxergando a graça e a misericórdia de Deus. Como nós precisamos disso para manter a nossa sanidade. E por mais difícil que seja para a gente compreender, a resposta de Deus em meio às provações é sempre a mesma. A minha graça te basta. 2 Coríntios, capítulo 12. Agora Paulo falando dele mesmo. Paulo falando da sua experiência com Deus. Capítulo 12, versículo 7 em diante diz: até mesmo sobre essas extraordinárias revelações. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me imposto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante, em outras traduções vai dizer orgulhoso. Pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim, quer dizer, que tirasse o espinho. Mas ele me disse, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muita boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus é mais evidente na fraqueza. A graça de Deus se evidencia de fato nesse momento. Você consegue perceber Deus trabalhando. Eu consigo ver como Deus tem usado pessoas que muitas vezes a gente nem esperava, de forma tão generosa, que chegam aqui e devolvem a sua oferta, que trazem o seu dízimo, que trazem então 1, 2, 3, 10 cestas e dizem: pastor, abençoe, eu quero ser bênção. É Deus usando, é a graça de Deus, é a manifestação desse poder, dessa graça, dessa revelação de Deus. É isso que você precisa compreender. Por mais difícil para que você possa compreender, a resposta de Deus em meio às provações é sempre essa: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Segunda coisa, as provações fazem com que o nosso caráter cresça e a nossa fé amadureça. Nós precisamos
crescer em graça e em conhecimento. Precisamos crescer para que possamos ser semelhantes a Jesus. Olha o versículo 5 do texto que a gente está trabalhando, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5 em diante. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. Deserto é a sepultura de murmuradores. Deserto é a sepultura de homens desobedientes. Deserto não é lugar para crente. O crente entra na terra prometida, o crente então atravessa o Jordão, o crente recebe a bênção de Deus. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós. É isso que Paulo está dizendo. Olhe para trás, veja a consequência de homens que não tiveram o caráter de Cristo. Olhe para trás e veja a experiência de homens que foram desobedientes. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más ou as coisas do mundo, como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Ele está se referindo aqui à questão do próprio bezerro de ouro. Nem pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos Cristo, ou não vamos de fato tentar o Senhor, como dizem algumas traduções, como eles tentaram e foram destruídos pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós sobre quem o fim dos tempos já chegou. Engraçado notar que todos passaram pelos mesmos problemas. Todos passaram pelo deserto. Eles saíram de lá, da terra do Egito, saíram da escravidão, passaram 40 anos no deserto, passaram por todo tipo de provação, mas somente Josué e Caleb entram na terra prometida. Porque permaneceram fiéis ao Senhor, permaneceram de fato diante do Senhor. E tem muita gente hoje que diante da provação tem desobedecido a Deus, tem tentado a Deus, tem de fato buscado a ira de Deus sobre a sua vida, tem tentado a Cristo, tem vivido de forma totalmente diferente. Totalmente diferente. A provação deve nos levar aos braços do Pai, deve nos fazer confiar ainda mais no Pai, deve nos fazer de fato filhos, e não nos levar à incredulidade. Olha o que ele diz. E essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E muitas vezes a incredulidade nos priva da presença de Deus. A incredulidade não nos permite ver Deus, sentir Deus, ser tratado pelo próprio Deus, receber a bênção de Deus e perceber que estamos recebendo. Porque Deus é tão bom, mas tão bom, que até os incrédulos são abençoados por Ele. Mas diferente dos incrédulos, os crentes sabem de onde vem essa bênção. Os crentes sabem quem tem lhes abençoado. A incredulidade e a rebeldia nos priva das bênçãos que Deus tem derramado na vida do seu povo. A incredulidade e a rebeldia muitas vezes nos tira esse privilégio de entrar na terra prometida, nos faz ver as coisas de forma diferente. Aí você me pergunta, mas eu creio em Deus? Aquele povo também cria em Deus. Aquele povo também sabia quem era Deus. Aquele povo tinha uma noção exata porque eles viram grandes manifestações de Deus. Eles viram como Deus tirou-os da terra do Egito. Eles viram quão poderoso é Deus, eles atravessaram o Mar Vermelho. Eles comeram do maná, eles viram os milagres, eles viram tudo aquilo que acontecia. Aqui não está tratando apenas de saber se Deus existe ou não, porque a incredulidade se manifesta da seguinte maneira. Primeiro é cobiça. O versículo 6 diz isso. Cobiçaram. Cobiçaram, a cobiça, o desejo por aquilo que não lhes pertencia. A incredulidade não diz respeito tão somente a saber se Deus existe ou não, diz respeito a se você obedece a esse Deus ou não, se o seu trato com Deus é um trato santo ou não. A cobiça, cobiçando, desejando aquilo que não faz parte da nossa história como povo de Deus, que não faz parte do reino de Deus, que não é agradável para os filhos de Deus, que diferentemente do que o mundo propõe, diferentemente daquilo que o mundo então quer nos dar, não é dessa forma. Deus quer nos dar algo muito melhor do que tudo isso. A incredulidade se manifesta através da cobiça, através da idolatria. O que é um ídolo? Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossas vidas. Se Deus não pode ser o número 1 na sua vida, Ele não é nada. Se Deus não é sua prioridade, Ele não é nada. Se Deus não é Deus sobre você, então você está enrolado. Se Deus não é Deus sobre a sua vida, você elegeu então um outro Deus. Quem é o teu Deus?
Teu Deus é o teu dinheiro, teu Deus é a tua saúde, teu Deus então é o teu bem-estar, teu Deus então é uma sequência de fatos que acontecem de forma aleatória. O que está tomando conta aí do teu coração nesse instante? Quem está no centro do teu coração, quem está no centro da tua alma? Quem de fato canaliza todos os seus pensamentos? Quem tem gerenciado as suas atitudes? As suas atitudes são normatizadas e baseadas em quê? Porque o ídolo não é só aquilo que tem uma imagem, que se dobra ali de joelhos, não. Ídolo ou idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Então ele diz, olha, cobiçaram o que era ruim. Cobiçaram coisas más, cobiçaram as coisas do mundo. E essas coisas do mundo tomaram, usurparam o lugar de Deus. Passou a girar a vida em torno dessas coisas. Aí ele descreve uma coisa interessante, imoralidade ou prostituição. A sexualidade distorcida tem sido a derrota de muito crente. A sexualidade distorcida tem sido a sepultura cavada por muitos crentes em meio ao deserto. A sexualidade distorcida tem afastado muita gente do reino de Deus. Muita gente do reino, muita gente boa, tem sofrido por causa dessa sexualidade distorcida. Muita gente tem vivido num apego a essa sexualidade de forma que tem confrontado, que tem machucado a santidade de Deus. Pecado é um ato de violência contra a santidade de Deus. Pecado é um ato de violência contra o próprio Deus, contra a santidade de Deus. Veja como uma coisa puxa a outra. Versículo 6, a cobiça, desejaram. O que eles desejaram, tomaram conta do seu coração, se tornou um ídolo. Aí esse ídolo é manifesto, quer dizer, o desejo, a carne, algo que estava em si. Eu não preciso nem do diabo para pecar, para fazer o que é mal perante o Senhor. A minha natureza por si só caminha para a autodestruição, para me afastar de Deus. E o versículo 10, ele trata agora de murmuração. Murmuraram e foram destruídos. Gente que fala mal de Deus, gente que não consegue ver a beleza e a santidade de Deus, gente que muitas vezes não tem o mínimo de noção que Deus está trabalhando a história, que Deus não perdeu o controle de nada, gente que tem prazer em falar mal do Senhor. Quer ver alguém que fala mal do Senhor? Aquele que tem inveja, aquele que cobiça o que é do outro. Ele diz, Deus não é bom o suficiente. Deus não trabalha, Deus não é justo comigo. Não é dessa forma. Não é dessa maneira. Então, olha como a coisa vai caminhando. Cobiçou o que era mal. O que era mal tomou o centro da vida dele, o centro do seu coração. O centro do coração, então, vai determinar tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu gosto. E foi manifesto, então, através da prostituição. E quando aquilo, então, não deu o resultado esperado, porque o homem peca, imagina que o pecado vai lhes dar tudo aquilo que ele imagina, tudo aquilo que ele gosta. O diabo é interessante, ele promete muita coisa, mas não entrega nada. O diabo é um grande sedutor, a palavra diabolos, enganador, engana o homem e diz, se você fizer isso, você vai ter aquilo que você tanto imagina. Aí no final, esse mesmo homem que joga a sua vida fora, ele olha para Deus e murmura. Murmura contra Deus. Murmura. Então, muitos que murmuraram, muitos, foram mortos pelo próprio destruidor, por aquele que ele temia. Aí o versículo 11 diz, e tudo isso lhes aconteceu como um exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o reino de Deus, sobre quem a igreja está constituída, que é Jesus Cristo, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Esse mesmo Paulo está dizendo, vem cá, olha tudo isso, olha o exemplo. Pense, olhe, reflita, olhe para trás, perceba como tudo isso aconteceu. Perceba tudo isso. Aprenda que é na provação que Deus trabalha a sua fé, trabalha o seu caráter. É na provação que Deus está te aprimorando para que você possa receber a sua coroa lá nos céus. É aí que você precisa entender que o trabalho de Deus vai além daquilo que você pode perceber ou imaginar. Aprenda a trabalhar o seu coração no momento da bonança, para que quando a provação chegar, você esteja maduro. Eu acho fantástica a frase de Jó. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Agora olha a frase que a geração da pós-modernidade. Restitui, eu quero tudo de que é meu de volta. Veja a posição de um servo humilde. Deus deu, Deus tomou. Agora olha a posição nossa da igreja pós-moderna. Restitui, Senhor Deus, o que foi tirado. Eu quero de volta o que é meu. Isso não é posição de servo, lamento dizer a você que isso não é posição. Terceira coisa, a aprovação revela em quem cremos.
em quem de fato nós cremos. Versículo 12 ao 13 diz: assim aquele que pensar estar em pé, cuidado para que não caia. Eu acho essa expressão interessante. A gente vê o outro cair, passando pela provação, e nós imaginamos que estamos isentos a tudo isso. Isentos. Mas nada disso é verdade. Paulo está dizendo, bom, você está vendo que alguns caíram, mas você não é melhor do que ele. Quem está em pé, por favor, tenha cuidado para não cair também. Versículo 13, ele diz, não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possa escapar ou suportar. Nosso Deus é amoroso e justo. Se você está passando, é porque vai suportar. Marco Aurélio, então, antes de ser imperador romano, ele era um grande general. Em um dos seus aforismos, ele diz, de forma bem categórica, que nada acontece ao homem além daquilo que a sua natureza pode suportar. Nada acontece ao homem além daquilo que, de fato, ele pode suportar, ele pode viver e vivenciar. E nosso Deus é um Deus amoroso e justo, não vai permitir que nada aconteça na sua vida que você não seja capaz de suportar, que não seja capaz de lidar com isso. E quando ele entender, então, que você chegou no seu limite, vai vir o refrigério sobre a nossa alma. Vai vir a forma de lidar com tudo isso, de viver tudo isso. Paulo faz questão de dizer, olha, pelo contrário, juntamente com a tentação, juntamente com a provação, juntamente com tudo isso que tem acontecido em nossas vidas, Deus vai providenciar a válvula de escape, o momento certo de suportarmos. A religião cristã é a religião de perseverança. Nós precisamos perseverar em Cristo, perseverar diante das provações, mas perseverar em Cristo, então, é o segredo do sucesso. Perseverar em Jesus, de fato, nos faz permanecer. O livro de Apocalipse diz, de forma interessante, ser fiel, quer dizer, persevere até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A provação revela o nosso potencial, revela também a misericórdia de Deus, a graça de Deus, nos tornando, de fato, pessoas ainda mais agradáveis diante do Senhor. A provação revela em quem você crê. Quem é o Deus que você crê? Primeiro, nosso Deus é amor. Deus faz questão de se apresentar como um Deus amoroso, como um Deus justo. Nosso Deus sendo amoroso e justo, nosso Deus sendo todo-poderoso, Ele tem o controle, inclusive, sobre aquilo que muitas vezes nós nem imaginamos que temos. Nosso Deus, o Deus de paz, o Deus de Abraão, o Deus que vem de todo tempo e todo instante, esse Deus que gerencia tudo, que tem tudo em suas mãos, esse mesmo Deus que nos ama de maneira tal, que diz, fique tranquilo, que nos manda então sossegar, que nos diz que Ele tem o controle e que no momento certo vai passar. No momento certo vai passar. Por isso, aprenda a viver no limite de Deus, não no seu limite, não nas suas forças, não segundo a tua concepção de certo ou errado, mas tudo segundo o propósito de Deus. Tudo isso segundo o propósito de Deus. As provações vêm, as dificuldades vêm, as dúvidas surgem, mas o que nós precisamos aprender é descansar a nossa mente, descansar o nosso ser, descansar no Senhor diante dessas provações. Aprenda a lutar, não com as armas da carne, mas a lutar com as armas espirituais. Aprenda a vestir toda a couraça, toda a armadura, a usar tudo aquilo que Deus põe à tua disposição dentro da tua espiritualidade. Aprenda a descansar no Senhor, a lutar com as armas do Senhor. E mais importante, aprenda que o que você precisa é a graça de Deus. Deus está falando para você nessa noite, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. O meu amor é suficiente, a minha presença é suficiente, a minha palavra é suficiente para você. Você não precisa de tudo aquilo que você imagina precisar. Você só precisa da graça do Senhor. E essa graça é derramada em nossos corações. Essa graça é derramada em nossas vidas. Essa graça nunca falta. Essa graça nos faz continuar caminhando. Por isso, apesar dessa crise, apesar desse caos, a graça do Senhor nos basta. Pai, a Tua graça nos basta. O Teu amor nos guia. E a Tua palavra nos conforta e alimenta. Pai, diante de todas as dúvidas, diante de todas as incertezas, nós estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo. Nós estamos sustentados em Tua graça, pelo Teu amor, para a Tua honra e para a Tua glória. Faz com que o Teu povo descanse em Tua palavra. Dá a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar.
Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Cante com a gente, onde você estiver. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus te ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus te ama. Se eu sou forte, se eu estou de pé, Deus te ama. Deus está contigo, meu querido. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Olha que lindo isso! Deus me amou tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande e incondicional.
Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Lembre-se, o que você precisa é a graça do Senhor. Lembre-se que você não precisa de mais nada, senão a presença de Deus, porque a presença do Senhor nos sustenta. Pai, derrama a tua graça em cada homem e em cada mulher nesse instante. Derrama a tua graça de maneira tal que o teu nome seja exaltado em nossas vidas. Abençoa-nos, Pai, livrando-nos de nós mesmos. Abençoa nossos filhos e filhas, nossas esposas. Consagramos as nossas famílias a Ti. Tranquiliza a nossa mente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as comunhões e as consolações do Teu Santo Espírito, esteja com todo o povo de Deus e toda a face da terra. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.
grande fervor, seu Filho bendito, por nós todos deu. A graça concede ao mais pecador, abre-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória no canto do céu, seu